O Brenner Culano é um jogador, digamos que conseguiu uma recuperação muito rápida no Goiás. Já vinha falando com o Brenner Culano, ele me falou mais ou menos uns 3 meses atrás que a tendência é que no final de fato do mês de outubro voltasse a treinar no campo. Isso aconteceu ainda já no começo do mês e agora já está reintegrado ao grupo de jogadores do Goiás, treinando com bola. Acho que o Brenner Culano pode vir a aparecer no time do Goiás, pelo menos no banco de reservas, na outra semana, talvez na Serrinha, enfim. Para a reta final de Campeonato Brasileiro já é uma boa novidade, até porque os centroavantes do Goiás não vêm bem na temporada, tanto o João Magno quanto também o Matheus Babi, que até tem 4 gols, né, nessa Série A do Brasileirão. São números sim interessantes para o Matheus Babi, que acabou de chegar no Goiás. Entretanto, a gente tendo expectativa maior e obviamente uma necessidade nessa Série A do Brasileirão. Não acho que são jogadores que serão os grandes responsáveis por escapar o Goiás, né, da zona de rebaixamento, tirar o Goiás dessa situação, porém principalmente em relação ao Dieguinho, que mesmo ainda lidando com várias questões, né, dificuldades no retorno nessa temporada, ele jogou muito bem. A gente pode lembrar aqui daquele jogo do Dieguinho lá contra o São Paulo, no Morumbi. Teve um outro na Serrinha que eu gostei muito do Dieguinho, acho que foi contra o Cuiabá. Eu acho que foi naquela derrota em casa, contra o Universitário também do Peru, na Copa Sul-Americana. Obviamente não será aquele mesmo Diego da temporada passada, todo adaptado, né, à Série A do Brasileirão, com uma sequência muito grande de jogos. É óbvio que o jogador retornando assim acaba sentindo bastante. Ainda assim, pela fragilidade dos jogadores do Goiás, tanto no meio de campo, quanto também pelo lado direito, uma espécie de um ala, ou quando o Marguinho estiver suspenso ou lesionado, não ter que utilizar o Bruno Santos, já é um bom caminho para o Goiás. E depois disso teve uma questão inacreditável, inexplicável na região lombar, né? Infelizmente uma temporada de muita lamentação para o Dieguinho até aqui, somente 14 jogos no ano, 2 assistências, mas pode ser, digamos assim, uma peça diferenciada, um trunfo nessa reta final do ano, tentando recuperar até mesmo a sua autoestima. No ano passado foram 52 jogos, 2 gols marcados e 6 assistências para os seus companheiros. O Diego, que tem 27 anos e tem um contrato no Goiás até o final do ano que vem. Então não existe a preocupação agora do Dieguinho sair de graça, né, para a temporada de 2024. Pode ajudar, talvez em um meio de campo do Goiás com... até ficaria bem equilibrado. Eu acho que pode ser algo interessante para jogos fora de casa, por exemplo, com Guilherme Marques, Palácios, Dieguinho e Morelli. Talvez o Palácios e o Dieguinho até mesmo fazendo uma função de ala e você pode colocar um outro volante. A minha única preocupação desse esquema com o Dieguinho e o Palácios de pontas, né, se assim podemos dizer, é que ficaria sem nenhum jogador de velocidade. Por isso que tanto o Alano quanto o Anderson Oliveira, que ainda está lesionado, eu acho que o Anderson pode sim aparecer. Um grande desempenho, uma grande performance, contribuição em gols, ainda seguem sendo utilizados com muita frequência no Goiás, porque são os únicos jogadores do elenco com características de velocidade, explosão, pegar a bola e chegar até a linha de fundo. Acho que o Alano pode ser útil ainda dentro desse time e tentaria resgatar, falando desta mesma forma, né, de possibilidades para o Goiás, de reforçar o seu elenco com aquilo que já tem, envolvendo o Apodi, que entrou muito bem naquele jogo contra o Botafogo, tem essa característica de explosão, de pegar a bola e arrancar, por exemplo, em um contra-ataque, não para ser titular, atuando os 90 minutos, não para jogar como lateral direito, já demonstrou que não tem essa qualidade. É óbvio, o Goiás contratou muito mal na temporada de 2023, muitos erros, jogadores fraquíssimos, né, como no caso também do Gabriel Novaes, muitas lesões, mas agora a gente só tem esses 8 jogos restantes na elite do futebol brasileiro, é tentar mexer todos os pauzinhos possíveis, né, para se manter na elite do Brasileirão. Pode palpitar sobre esse assunto aqui embaixo também nos comentários. Só para completar aqui do Brenner Culano, ele que tem 24 anos de idade, também um contrato no Goiás até o final do ano que vem, e apesar de poucos jogos, soma números bem interessantes. Ele só jogou 4 vezes pelo Goiás e marcou 3 gols, sendo nesse ano também de 2023, 3 atuações e um gol diante o Iporá. Machucou lá no dia 25 de janeiro contra o Crack, jogou só 25 minutos, sofreu um pênalti claríssimo, um carrinho por trás, infelizmente tendo uma lesão gravíssima, né, no joelho. A tendência é que ele só retornasse aos gramados no final do mês de dezembro. Houve sim uma grande recuperação, ainda bem para o jogador, que aparecerá ainda nessa Série A do Brasileirão. E sabe, por que não? Um jogador de grande área, enfim,
mesmo não tendo, digamos, uma carreira de experiência em Série A do Brasileirão, é igual eu falei, acho que compensa a gente, sei lá, colocar uma esperança, né, em algo diferente, algo até mesmo sobrenatural, né, nessa reta final do Brasileirão. Boa sorte aí também ao Breno nesta recuperação, nesse retorno aos gramados. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre um jogador que possivelmente estará no elenco do Goiás para a temporada de 2024, que é o zagueirão Ian Souto. Ele que atualmente está com 22 anos de idade, realizou pelo Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro 13 atuações, geralmente atuando ou como um zagueiro ou às vezes até mesmo como um lateral direito, uma espécie de um terceiro zagueiro pelo lado direito do campo e saindo com a bola naquela região do gramado. Vou deixar para vocês também o mapa do Ian Souto de movimentação, segundo o SofaScore, nessa Série B pelo Vitória. O Ian Souto que jogou algumas partidas como lateral, né? Tanto contra no começo do Goianão, contra o Craque, fora de casa, foi assim também diante do Vila Nova na Serrinha, e de fato não foi bem. Como zagueiro também já falhou muito, principalmente no ano passado, né, na Série A do Brasileirão, mas também já demonstrou ter uma certa qualidade. A questão principal, né, é a maturidade, a experiência para um nível tão alto como, por exemplo, um Brasileirão. Na Série B dá para dizer que foi até bem pelo Vitória. Em 13 partidas, 10 delas como titular, 5 cartões amarelos. Última atuação dele contra a Tombense, né, uma vitória do Vitória em casa no dia 29 de setembro. Até existia uma suspeita dele estar com algum problema de hérnia, não precisou, ainda bem para o jogador, passar por nenhuma cirurgia e ficou no banco de reservas nas últimas 3 partidas, né, do Vitória na Série B do Brasileirão, sem entrar com grande frequência. A tendência é que para a próxima temporada ele retorne ao elenco do Goiás. Ele que só está emprestado ao Vitória somente até o final do Brasileirão, tem um vínculo no Goiás até dezembro de 2024. O Goiás que contratou ele gratuitamente do Floresta, do Ceará, pegou 50% dos direitos econômicos do jogador, deixou mais 50% com o Floresta, e ao Vitória, né, caso ele fosse, ou ainda pode ser negociado, enquanto tiver contrato no Leão, o Vitória ficaria basicamente com 10% de uma taxa de vitrine ou algo nesse sentido. Atualmente tem um valor de mercado aí próximo de R$1 milhão. O Goiás, que segundo informações do Eliezer Paulo, chegou a receber uma proposta oficial para vender o jogador na metade do Brasileirão do ano passado do futebol europeu. Segundo o Eliezer, o Goiás não quis vender o jogador porque achou um preço baixo. Eu até busquei algumas informações sobre isso. Era uma proposta que girava mais ou menos na casa de 4, 5 até uns 6 milhões de reais. Como o Goiás só tinha 50% do jogador, não enxergou com bons olhos. Negociaram o atleta ainda muito jovem, né, na metade do Campeonato Brasileiro. Houve sondagens tanto de clubes da Espanha, do futebol português e também do CSKA da Rússia, né? O Porto em Portugal também teve interesse e o Villarreal e o Real Betis fizeram sondagens no futebol espanhol. Não sei confirmar qual foi o clube que de fato fez uma proposta oficial. Acho que para o ano que vem o Ian Souto irá sim retornar para o Goiás no começo do campeonato goiano, já que o Vitória subindo para a Série A, acho que não fará, digamos assim, uma grande mobilização para comprar em definitivo o atleta. A torcida que até gosta do Ian Souto, mas que não conseguiu ser um titular absoluto nesta Série B. Até a título de curiosidade, pode até parecer poucos jogos, né, no Brasileirão, somente 13 partidas, de fato para um campeonato de 34 rodadas até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Entretanto, o Ian Souto basicamente no primeiro turno nem tinha jogado, né? Até uma curiosidade, o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, depois que o Goiás foi campeão da Copa Verde diante do Paysandu, garantiu que Ian Souto iria retornar para o Verdão com a reabertura da janela de transferências para ser uma espécie de um quinto zagueiro, uma opção a mais dentro do elenco esmeraldino para a reta final do ano. Isso acabou não acontecendo, né? O Ian Souto, que fez o primeiro jogo dele pelo Vitória no dia 6 de junho, lembrando que ele estava no Vitória desde o mês de abril, só estreou no começo do mês de junho, desapareceu, voltou como titular no começo do mês de julho, engatando até uma boa sequência como titular, fazendo essa função ou de um terceiro zagueiro ou às vezes até mesmo como um lateral direito. Acho que o Ian Souto poderia ser, digamos, uma opção até melhor do que o Edu, por exemplo, no elenco do Goiás, ou para não deixar também um Mina, né, um zagueiro da base que tem, né, sim, qualidade, mas que ainda não estreou no profissional do Verdão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Ian Souto e essa possibilidade, sim, real, bem grande de fato, do Ian Souto voltar para o Campeonato Goiano de 2024.
Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás.